Você já reparou que a televisão tem dado a notícia da pandemia, da gripe suína, com tanta voracidade que ela acaba causando mais pânico do que informando a população? A Organização Mundial de Saúde elevou para 5 em uma escala de 6 o nível de alerta da pandemia de gripe suína. Dobra o número de pessoas com a nova gripe no mundo. Máscaras cirúrgicas fazem parte do cotidiano dos moradores de Tóquio. A mãe do rapaz que contraiu a nova gripe no Brasil. E ha confirmado a existência de 800 casos sospechosos em México. É oficial. A Organização Mundial da Saúde anunciou o nível máximo de alerta para a gripe. A gripe suína põe o mundo em alerta. Chega-se a ter 100 mil novos casos da gripe suína por dia. O surto que surgiu no México tem casos confirmados em mais 4 países. 7 mortes foram confirmadas no México e uma nos Estados Unidos. O Ministério da Saúde anuncia um número maior de casos suspeitos da gripe suína. Com medo de contrair o vírus. Um vírus que parece impossível de ser contido. A China está em alerta total contra a gripe suína. Pelo menos 12 pessoas estão em quarentena neste hospital. Mas o vírus mortal... Mais um caso suspeito da nova gripe no Rio de Janeiro. Foi confirmado o primeiro caso de gripe suína na Espanha. No Brasil, aumentou o número de casos suspeitos. Em uma escala de 1 a 6, a epidemia de gripe suína atingiu 5. Isso significa que a Organização Mundial de Saúde considera a pandemia iminente e que todos os cantos do mundo devem estar preparados. É uma onda muito forte de informações terríveis sobre essa doença que a televisão vem promovendo. Antes de maio desse ano não se ouvia falar nisso. E de repente a televisão vem com ímpeto, com uma força divulgando tudo isso. E a Organização Mundial de Saúde, ela sempre está prevendo coisas piores. Ainda na primeira semana de agosto, o Jornal Nacional divulgou que a Organização Mundial de Saúde agora anunciou que 2 bilhões de pessoas serão infectadas até o final da pandemia. Terça-feira, a Organização Mundial de Saúde fez uma previsão. A de que 2 bilhões de pessoas deverão ser contaminados pelo vírus da nova gripe até o fim da pandemia. E por que a Organização Mundial de Saúde vem fazendo esses prognósticos? Bom, muita gente na internet acredita e comenta que, na verdade, a Organização Mundial de Saúde sabe antecipadamente quantos serão infectados, quantos vão morrer da doença, porque, segundo o que se comenta, é a própria Organização Mundial de Saúde, junto com a elite global, que estaria então promovendo essas mortes. Essa questão toda foi levantada pela Jane Burgermeister, uma jornalista austríaca que fez diversas denúncias. E comenta-se também, pela internet, que o processo dessa etapa de 3, ele estaria na segunda fase, na fase da divulgação. E como, por outro lado, a população poderia tomar ciência da denúncia da Jane Burgermeister e ficar atenta à vacina, por isso comenta-se que a televisão está divulgando muito mal também, divulgando coisas terríveis da doença, para poder acelerar o processo então da regra de 3 e a população com medo aceitar logo tomar essa vacina antes que a notícia da Jane Burgermeister vaze e mais pessoas tomem conhecimentos sobre os riscos da vacina. Essa gripe suína não é tão nova assim não. Os Estados Unidos, em 1976, produziu e colocou no ar, através das suas emissoras de TV, um comercial alertando as pessoas quanto ao perigo da gripe suína e alertando também para que todos tomem a vacina. E por que a Globo agora insiste em dizer que é uma nova gripe? Da nova gripe? Da nova gripe. A nova gripe no mundo. A nova gripe no Brasil. Ou a Rede Globo está mal informada ou mal intencionada. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. É isso. A agenda global continua sendo cumprida em ritmo acelerado. O Papa enviou um documento a diversos países do mundo pedindo para que se unam em torno desse objetivo, a criação da nova ordem mundial. Pope Benedict XVI is calling for a new world financial order. In the third encyclical of his pontificate, Benedict denounced the profit-at-all-cost mentality of the globalized economy, and he lamented that greed brought about the worst economic downturn since the Great Depression. The document, entitled Charity and Truth, was released just hours before the G8 summit gets underway in Italy. We have seen the consequences of a globalization where the market has to find by itself the regulations and the rules
And we have seen the disaster that has been over the last year. The pot of stress. Aqui no Brasil, o presidente Lula enviou um ministro até a França, levando uma carta sua ao presidente francês, propondo ao presidente da França que ajude Lula a implementar a nova ordem mundial aqui na América do Sul. E à primeira vista nós pensamos, mas por que buscar auxílio de alguém tão longe, na França, para ajudar a implementar a nova ordem mundial aqui na América do Sul? Mas olhando bem de perto, nós reparamos que a França não está tão longe assim. Afinal, as Guianas francesas fazem divisas com o Brasil. Parece mentira. A reportagem é da Rede TV. Então, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, desembarcou em Paris com uma missão nada modesta. Propor a criação de uma nova ordem mundial. Quem tem os detalhes é o correspondente da Rede TV, Franz Vassek. O ministro foi encarregado pelo presidente Lula de entregar uma carta ao presidente francês Nicolas Sarkozy com a proposta de Brasil e França liderarem um movimento para a reforma das instituições internacionais. Diferentemente do Brasil, onde as pessoas acreditam por demais na televisão e vivem alienadas da verdade, lá nos Estados Unidos a população está com muito medo dessa vacina. E com isso, a FEMA, o governo federal americano, estará obrigando a todo cidadão a se vacinar. A própria FEMA terá autoridade para invadir as casas e retirar à força as pessoas que não quiserem tomar a vacina, porque ela será obrigatória. Face a essa problemática, as pessoas estão se precavendo como pode. Esse rapaz se coloca em frente à bandeira americana, canta o hino da independência e fala algumas palavras. My country, 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride, from every mountainside, let freedom ring. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Esse outro cidadão, há dias atrás, pegou seus familiares e pertences, se isolou em uma localidade remota nas montanhas e publicou esse vídeo, onde aparece em meio a vários tipos de armas, dizendo que não vai se deixar vacinar. Lutará contra tudo e todos que quiserem forçá-lo a se vacinar. The movers and shakers versus the sayers and the people that just talk, that don't do nothing. They just... Uma das metas dos senhores do mundo que constam da agenda global é a redução da população mundial. Esse plano da elite global a cada dia se torna mais evidente, dada a quantidade de denúncias que vêm sendo feitas pelos mais diversos tipos de pessoas, como Jane Burgermeister, por exemplo. Outra forte evidência é o jogo RPG, que descreve outros fatos além desses, incluindo alguns que já aconteceram. Mas a primeira publicação feita a esse respeito data de março de 1980. São as Pedras da Geórgia. E para você que ainda não sabe do que se trata, veja a seguir. As Pedras Guias da Geórgia, em inglês Georgia Guidestones, é um monumento em granito localizado no cume do condado de Elbert, do estado norte-americano da Geórgia. O monumento fica a 72 quilômetros de Atlanta e são visíveis da rodovia 77, a Highway 77. O granito da região é um dos melhores de todo o planeta. O clima local é moderado e a posição geográfica, ou seja, o ponto mais elevado do condado, foram essenciais para sua construção. As Pedras Guias da Geórgia medem 5 metros e 88 centímetros. Utilizam 26,93 metros cúbicos de granito. E todas as 6 pedras juntas pesam mais de 119 toneladas.
Nas pedras estão gravadas 10 frases em 8 idiomas diferentes: árabe, chinês, espanhol, hebraico, hindi, inglês, russo e suali. No topo estão gravadas pequenas mensagens em línguas antigas: babilônio, grego clássico, sânscrito e em hieróglifos egípcios. Entre os idiomas escolhidos para as mensagens, foram ignoradas línguas faladas por milhares de pessoas, como alemão, francês, grego, japonês, italiano e português. A escolha dos idiomas mostra a preocupação em balancear regiões e religiões para o entendimento das mensagens. Por isso está incluído o hebraico, com apenas 11 milhões de falantes, e o suali, principal idioma banto, com 50 milhões de falantes na África Oriental. As 10 frases escritas em cada uma das 8 línguas modernas são: manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas, em balanço permanente com a natureza. Após isso, 2. Controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. 3. Unir a humanidade com um novo idioma vigente. 4. Controlar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com razão moderada. 5. Proteger povos e nações com leis e cortes justas. 6. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em uma corte mundial. 7. Evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. 8. Balancear direitos pessoais com deveres sociais. 9. Valorizar a verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. E 10. Não ser um câncer na Terra. Deixar espaço para a natureza. Deixar espaço para a natureza. Repetido 2 vezes mesmo. As pedras da Geórgia foram erguidas em março de 1980. Nos últimos anos, rituais de diversos tipos de grupos foram feitos no local, incluindo casamentos e reuniões religiosas. Pessoas chegam ao monumento para meditar, para visitar, para fazer turismo, para tentar decifrá-lo e até para depreciá-lo. Em 2008, as pedras foram pichadas com a frase: "Morte à nova ordem mundial. A elite global quer matar 80% da humanidade, não ao governo mundial, e Jesus prevalecerá."